Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Calado, fundador da Track Aceleradora, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre metas, principalmente sobre OKRs, que é aquilo que as startups mais falam e talvez as empresas tradicionais não saibam ainda muito bem o que é e como funciona. Eu indico primeiro que você leia este livro Avalie o que Importa, do John Doerr. Eles falam aqui, né, como é que foi essa implementação dentro do Google dos OKRs e como que você pode implementar isso na sua empresa, o passo a passo para isso, certo? Então, primeiro de tudo, o que é um OKR? Um OKR é um Objective Key Result, é um objetivo de resultado chave. E como que você define isso? Geralmente é feito por quarter. O que é quarter? É trimestre. E também você tem o OKR do ano. E esse OKR ele vai ser desmembrado em pequenos KRs, em pequenos Key Results. Isso na época que eu trabalhava numa outra startup que foi avaliada em 10 milhões de reais e comprada por este valor. Quando eu fui o primeiro colaborador dessa empresa, nós levamos e implementamos essa metodologia de OKR. Foi bem legal porque a gente também fazia os reports para os investidores. A gente fazia mensalmente com a visão do trimestre e a visão do ano. E o OKR não necessariamente ele foi feito para ser batido. Então é como se fosse uma estrela do norte. O OKR é como se fosse uma North Star, que se fala uma North Star. E essa North Star ela tem que ser o que vai guiar o ano e a sobrevivência dessa empresa e o que ela vai ser levada a ser, certo? Então, por exemplo, temos que faturar X milhões em tantos anos. Temos que ser a maior plataforma de tal coisa em tal mercado no Brasil. Você tem que determinar isso e não necessariamente atingir isso. Você tem que pelo menos atingir 70% desse OKR. Então, o número mágico é 70%. Se você não bater 70%, pode ser que o OKR esteja mal dimensionado, ou caso você bata acima dos 70%, caso você atinja 110, 120, 130%, significa que esse OKR foi mal dimensionado. Então, por isso que é muito importante que você implemente esse sistema de metrificação na sua empresa. Por quê? Primeiro, ele vai balizar o que está sendo feito, e você vai definir os pequenos KRs. Você pode utilizar um Miro, você pode utilizar um Trello, você pode utilizar uma ferramenta de planejamento estratégico que também é utilizada, muito utilizada, é a ferramenta SWOT, né, para você colocar lá as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da sua empresa. Então você fazer um mapeamento de mercado. Além disso, você colocar na sua empresa as forças de Porter, você identificar quais são as principais forças da sua empresa e você vai definir isso dentro de uma ferramenta que seja um board do Miro, um board do Canva. E você vai definir isso com base naquilo que você enxerga no mercado, com base na situação econômica do país, no crescimento do país. Você também vai fazer o Tansanson da sua empresa, então você vai definir o tamanho de mercado com base no faturamento desse mercado no Brasil ou no exterior, onde você quer que esteja, onde quer que você esteja. O SAM, o mercado que você pode atingir, o mercado atingível, e o SOM é o Service Obtainable Market, é o mercado que você consegue obter, certo? Geralmente você pega, por exemplo, faz lá o seu Tansanson, TAM de 100 milhões de reais, o SAM 10% disso, 10 milhões de reais, e o SOM 10% dos 10%, então 1%, que é 1 milhão de reais que você conseguirá atingir em X tempo, certo? E aí por isso que os investidores, inclusive, eles investem em mercados que são bem grandes, mercados endereçáveis, mercados atingíveis, mercados totais de bilhões de dólares, de bilhões de reais, de trilhão que seja. Então, por isso que talvez muitas vezes a sua startup não seja investida, não porque a sua tecnologia seja ruim ou porque a sua definição de problema seja ruim, mas não é um problema muito interessante, não é um problema muito grande a ser investido. E 99% das startups não vão conseguir investimento, nem que seja investimento anjo, ou conseguirem próximas rodadas de investimento. Por isso que muitas startups acabam morrendo porque elas não definiram muito bem os problemas que elas querem resolver, elas não estão avaliando de fato o que importa. Elas não definiram OKRs, elas não definiram de fato, não fizeram a sua definição, não definiram aquilo que elas querem atingir de forma estratégica, não definiram o faturamento total que elas querem atingir,
não estão acompanhando o crescimento do mercado especificamente falando. Os fundadores talvez não tenham tanta experiência naquele mercado especificamente falando também. São várias barreiras que podem acontecer, que podem existir para que os fundadores não consigam ir adiante com a sua empresa e elas necessariamente acabarem morrendo, acabarem não sobrevivendo nos anos, a decorrer dos anos. Então, por isso que é muito importante que, primeiro, você defina aquilo que eu comentei como OKRs, né? Então, você pegar e definir a sua estrela do norte, de fato, uma só, e não focar em diversos objetivos, não tentar expandir para diversas unidades de negócio diferentes, não tentar atravessar vários mercados, várias regiões. Defina uma região micro e cresça dentro dessa região micro em forma espiralada. Foi assim que foi feito na época da startup que eu trabalhei a primeira vez, né? A primeira startup que eu trabalhei, foi definida uma micro-região. Começou-se com os grandes players daquela região especificamente falando, e depois foi expandida para regiões próximas. Por exemplo, começou-se em Santa Catarina, depois foi para o Rio Grande do Sul, Paraná, aí depois São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e assim crescendo a nível Brasil para cima. Então, outra questão que as startups querem é expandir muito rápido, elas quererem crescer muito rápido. Só que quando você cresce muito rápido, a sua tecnologia pode ser que não esteja madura o suficiente para o nível de clientes, o nível de pressão dos clientes que vão entrar. Além disso, também pode ser que não seja possível dar conta de tantos clientes por conta do nível de atendimento. É humanamente impossível você conseguir fazer isso. Então, existe também um crescimento acelerado de forma descontrolada, isso pode ser um problema. Então, quando você for crescer a sua startup, teste muito bem, valide muito bem com um cliente apenas, com 2 clientes, 3 clientes no máximo, entregue muito valor para esses clientes, para que eles possam ficar com o seu time por bastante tempo, para que você possa daí sim aumentar o LTV desses caras, o lifetime value, o valor que eles deixam na sua empresa, e eles indiquem a sua empresa para outras empresas. Então, quando você pensar em criar uma máquina de vendas, esteja muito ciente de que você validou o seu produto, você validou o seu mercado, faz sentido você crescer de forma acelerada agora, né? Então você passou pelo abismo o abismo da morte das startups, né? Você conseguiu passar por aquilo que se fala no livro Crossing the Chasm, pelo abismo das startups. E aí, a partir disso, você saiu da validação, foi para a operação, e aí da operação você vai para a atração, e depois da atração você vai para o nível de escala, que daí sim é um venture capital muito mais agressivo. Aí você já está no nível, digamos assim, de pré-IPO, de pré-bolsa de valores. Antes do Nubank ter ido para o IPO na Bolsa de Valores, ele estava em escala, porque ele recebeu inclusive uma série da Berkshire Hathaway, se eu não me engano, série F, algo nesse sentido. Foi uma das poucas séries que eu vi chegar tão distante, tanto que a gente vê muito mais série A, série B, seed, investimento semente, do que série E, série C, série D. E esses valores vão acumulando ao longo do tempo e você vai sendo diluído com as rodadas. Então, quem não conseguiu liderar a próxima rodada vai ser diluído, vai fazer o earnout, vai sair. E a partir disso, o fundador também vai sendo diluído. Então, por isso que também é muito importante, quando você for pensar numa estrutura de cap table, você tenha o máximo do cap table, você tenha o máximo do valor da sua empresa, da fatia da sua empresa, seja o máximo seu e dos seus sócios. Não saia dando equity, pedacinhos, para designers, para escritórios de advocacia, por causa de um term sheet que você fez, por causa, não tem como pagar, eu vou dar um equity aqui. Isso vai gerar um problema no futuro para você, que é na hora de você conseguir um investimento semente, não um investimento anjo. Então, o investidor vai analisar, poxa, eu tenho aqui um cap table limpo ou tenho aqui um cap table sujo? Caso o seu cap table esteja comprometido, você pode ser que tenha, infelizmente, já deteriorado sua startup, suas chances de conseguir investimento antes mesmo de você conseguir aquele investimento de fato, porque você não pensou nessa questão do equity. Muito bem feito. Certo? Por isso que, primeiro de tudo, você tem que ter um planejamento estratégico muito bem definido, avaliar de fato o que importa, definir os OKR, o OKR de fato, e a partir disso destrinchar em KRs, fazer essa relação
próxima com os investidores para que você possa mandar os seus reports, os seus status reports de forma mensal, você tenha uma aproximação estratégica mensal com essas pessoas. Não vai ser o primeiro investidor que você vai bater na porta que você vai conseguir o fomento. Talvez não seja interessante você conseguir esse fomento nesse momento, talvez seja interessante você fazer um debt financing, né? um debt equity, você pegar financiamento com o banco e você, a partir desse financiamento com o banco, conseguir um capital para injetar na sua empresa e aí sim investir numa aceleração comercial como a da Track Acelerador. Ou você pode de fato pegar investimento FFF, né? Family, Friends and Fans. Tem até uma brincadeira, né? Family, Friends and Fools, que é família, amigos e digamos assim, pessoas que acreditam na tua ideia, que de fato vão ter o risco deles é muito grande, mas se der muito certo, pode ser que eles tenham um ROI de 200x, 300x, como foram os primeiros investidores anjo de Uber, Lyft, Facebook, Airbnb. Mas isso acontece, todas essas empresas nasceram do Vale do Silício, então se você for um investidor do Vale do Silício, tudo bem. Mas caso não seja, talvez o seu risco seja muito grande e aí o teu dinheiro não vai compensar esse único investimento. Aí você vai ter que fazer uma estratégia de spray and pray. Você vai ter que fazer o quê? Investir em diversas startups, pequenos cheques, para ver se uma delas de fato vai vingar e vai liderar e vai ter próximas rodadas de investimento. Então você como investidor esteja atento, você como fundador também esteja atento em quem está investindo na sua startup, se de fato é um investidor que é um smart money de fato para você, se de fato aquela quantia que está sendo injetada na empresa compensa o percentual que essa pessoa está pedindo para você. Geralmente os valores aí eles chegam em 10% para o investimento justo anjo. E aí também depende de quem está investindo, né? Se é um fundo de fato, geralmente são investidores pessoa física que investem anjo, se de fato vai abrir portas, faz sentido para você, para a estratégia desse investidor também no portfólio dele ter a sua startup, ou se você não está dando um tiro no pé. Então, primeiro de tudo, esteja muito bem calçado na sua estratégia, no seu planejamento a longo prazo, e se de fato faz sentido pegar esse investimento, ou se faz mais sentido você não pegar esse investimento, mas sim investir em outros lugares, em outras questões que possam ser mais vantajosas para você e, consequentemente, você preservar o seu cap table, que no final do dia é o mais importante. A fatia que é sua, da sua empresa, ela é sua. Você vai sair por aí distribuindo fatia da sua empresa à torta e à direito? Pense nisso. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar se faz sentido para você essa estratégia, se você já conhecia esse livro do Avalie o que Importa, do John Doerr, né, que tem um prefácio inclusive do Larry Page, fundador do Google. Então não é qualquer livro, não é qualquer metodologia, é uma metodologia muito atual, inclusive, que é muito utilizada por startups que crescem muito rapidamente, por empresas líderes de segmentos e de setores em diversos países do mundo. Então não esqueça de se inscrever, como eu comentei, comentar, curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acredita que faça sentido ouvir essa mensagem deste vídeo. Muito obrigado e até o próximo.